Muito bom dia a todos que nos acompanham do Brasil. Buongiorno a tutti que sono qua in Itália. Quero dar as boas-vindas aos participantes desse painel, agradecer a todos pela participação e pelos belíssimos trabalhos que foram propostos. Hoje nós vamos ter aqui trabalhos muito interessantes das mais várias áreas do direito e também quero agradecer já em nome do Iberojur e da Universidade de Parma e de Milano pelo convite para fazer parte desse evento e moderar essa mesa. Para mim é um prazer também estar ao lado do grande professor João Proença Xavier, que também eu tenho o prazer de considerar como amigo, e a quem eu já vou passar, então, a palavra, que fará a sua primeira apresentação no dia de hoje, com um tema intitulado Inteligência Artificial e Direitos Fundamentais, os algoritmos e a seleção laboral em Portugal. Saluti tutti quanti a chi stanno in auditorio della Università degli Studi di Parma e la moderatrice professora Camila Benavides. Porque soy portugués, voy a hablar en portugués. Perché mio italiano non è sufficiente buono para una comunicación científica. Grazie mille por la presencia e por la invitación. Ora, e agora em português de Camões, dizer que muito me honra este convite do Iberojur e da Universidade de Parma, onde eu já tive a oportunidade de dizer que estou pela primeira vez presencialmente, já estive várias vezes em edições deste evento, faço parte da Comissão Científica e colaboro com ele, não desde a fundação, mas pelo menos desde os últimos 2 anos e meio. De qualquer das maneiras, a Universidade de Parma, como a cidade, ao vivo e presencialmente, é completamente diferente. Portanto, é uma honra, como dizia eu, agora com o time goes by. Já aconteceu haver situações em que estava eu a moderar a professora Camila aqui presente e hoje tenho a honra de a ter como presidente de mesa e a honra de falar aqui para vocês sobre uma temática que é bastante interessante e que tem a ver com as minhas coordenações e direções na área do direito constitucional português, neste caso o direito constitucional contemporâneo, e os direitos fundamentais. Dizer o quê? O convite foi-me endereçado para falar em nome solo, em nome próprio, no entanto vou fazê-lo também com nota de que o meu estimado mestrando, Dr. Damião Oliveira Ferreira, que muito me honra com a sua presença no auditório, foi peça fundamental desta investigação, que esperamos que no final deste ano letivo, deste semestre, dê à estampa com muita profundidade e interesse para o direito constitucional e para os direitos fundamentais portugueses no Coimbra Business School, onde eu sou responsável pela unidade curricular e onde o meu querido mestrando irá, inequivocamente, pela sua qualidade intelectual e de trabalho, ser mestre, neste caso, com uma temática relativa a esta abordagem que aqui vos trago repetidamente para todo o sempre e para futuras publicações, no sentido de vos chamar a atenção para uma realidade também não muito detalhada no direito laboral. Como sabem, eu não sou laboralista, portanto a abordagem é do direito constitucional e das políticas públicas. No entanto, não deixa de afetar a área da professora Camila e por isso é que ela está aqui e muitíssimo bem, como a mais jovem professora doutora, neste caso doutorada pela Universidade Sapiência de Roma, onde penso que vamos estar juntos no final do próximo mês, o que é aqui um disclosure que eu acho que já se pode fazer e convido todos a estarem presentes. Então, sem mais, inteligência artificial e direitos fundamentais. Dar uma nota também aqui aos meus colegas de painel, a doutora Anabela Susana Gonçalves, o Rogério Seródio, que também vem da Universidade de Coimbra, embora seja do Brasil, e, claro, uma nota muito particular à professora e colega e amiga, naturalmente, de várias áreas de investigação, mas eu diria do direito biomédico e do direito da família, a professora Diana Coutinho, com a qual tenho imenso prazer de privar e onde já coordenei, colaborei, desde obras coletivas, vários congressos, aulas abertas, e que nos vem, neste caso aqui, da Universidade Lusófona do Porto.
poderia vir perfeitamente da Universidade do Minho, onde temos vários debates também sobre esta matéria e a instituição que ela também representa e com a qual eu estou a colaborar também neste momento. Bem-vinda, colega Diana, é um gosto também poder tê-la nesta nossa mesa. É uma pena não a ter presencialmente para lhe dar aquele abraço e partilharmos aqui também o queijo parmesiano que eu sei que te gostaria. No mínimo, no mínimo. Ora bem, então, e agora sim, inteligência artificial e direitos fundamentais. O trabalho que aqui foi desenvolvido tem como escopo a avaliação do impacto da inteligência artificial nos direitos fundamentais e no direito constitucional contemporâneo, nos processos de recrutamento e seleção de candidatos a emprego ou laboro. E de que forma as disposições legais do ordenamento jurídico português, que não interessará aqui tanto aos colegas italianos ou brasileiros, a não ser na ótica do direito comparado, mas do direito da União Europeia, e aí sim, inequivocamente, estamos ligados pelo espaço europeu que partilhamos dos mesmos ideais, quer do direito constitucional contemporâneo, quer do direito público europeu e comunitário, quer efetivamente do direito laboral transversal. Aliás, como dizia aqui a mais jovem colega deste Departamento de Jurisprudência e Política, Direito Europeu, desta universidade que aqui nos acolhe tão bem. Ora bem, estes ordenamentos, quer a Constituição, quer o direito europeu e o direito da União Europeia, podem ou não proteger significativamente ou suficientemente os candidatos ao emprego. Por isso, os sistemas de inteligência artificial têm por base uma tecnologia computacional denominada algoritmo, que, dado o seu modus operandi, são suscetíveis de violar direitos fundamentais, naturalmente, levando à tomada de decisões que podem ser discriminatórias, nomeadamente para os candidatos ao acesso ao emprego. Por conta disso, o Artificial Intelligence Act classifica os sistemas de inteligência artificial de recrutamento e seleção de candidaturas como sistemas de inteligência artificial de elevado risco. Dar nota que isto é a mais nova atualização da legislação europeia sobre direito da inteligência artificial, nomeadamente na Europa, e eu penso que vai fazer escala a maneira como foi feito, não só nos sistemas europeus, italiano, espanhol e português, como noutros, como sobretudo, além mar, influenciando bastante o direito brasileiro, e penso que é uma das razões para o convite de eu estar aqui, é que estas alterações que nós estamos aqui a debater como primeiras, irão chegar ao Brasil já através do nosso site, dos nossos links e dos nossos pesquisadores e investigadores aqui presentes e vão dar aso a novas linhas de pesquisa, a novos vieses e, eventualmente, a uma atualização da Lei Protetora de Direitos Fundamentais, nomeadamente da utilização, no caso da inteligência artificial, no território brasileiro, aportado ao direito do trabalho. Apontamos neste caso, dois tipos de direitos fundamentais suscetíveis de serem violados pelo funcionamento do algoritmo. Por um lado, o direito à não discriminação. Por outro, o direito, fantástico e inequívoco, da proteção de dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Os dados laborais não têm por que ter necessariamente dados médicos, dados de característica, dados de discapacidade. À partida, isso pode não ser relevante para o desempenho da atividade profissional. E nessa circunstância, não têm por que ser corrigidos, não têm por ser avaliados e não têm que ser discriminados pela inteligência artificial, nem pelo empregador do CUR. Ambos os direitos se encontram tutelados, no caso português, na Constituição da República Portuguesa e pertencem inequivocamente a valores da União Europeia, fundadores da nossa Comunidade Económica Europeia e da União Europeia. De modo a concluir os objetivos propostos, determinamos uma metodologia científica empregue aqui neste artigo e nesta reflexão que vos trago aqui hoje e que fizemos a partir do direito português, numa análise crítica do estado da questão, com a revisão analítica da bibliografia e doutrina dos vários autores atuais que elegemos para esta investigação, bem como uma análise de legislação nacional portuguesa e europeia em vigor, incluindo, obviamente, o Artificial Intelligence Act, a fim de tirar as consequentes e obrigatórias reflexões e conclusões. A tecnologia está a avançar a um ritmo gradativo, sendo certo que transformará o mundo que conhecemos hoje em algo completamente diferente. Como destaca Maria Elizabeth Ramos,
A quarta revolução industrial desplotou uma disruptiva onda no domínio das tecnologias, trazendo diversas inovações, como a internet das coisas, os cobots, a realidade virtual aumentada, os big data, sem esquecer o AI, a inteligência artificial. É certo que a inteligência artificial assume-se como uma das responsáveis pelo rápido avanço científico e tecnológico nas últimas décadas, alterando por completo a sociedade contemporânea, afetando os diversos domínios da vida industrial, laboral e coletiva. O conceito de inteligência artificial surgiu inicialmente em 1952 num ramo da ciência da computação, informática, cujo principal premissa é a simulação da capacidade intelectual humana, em algumas circunstâncias, podendo até ser um modo hábil, de tal modo a superar, de alguma maneira, a própria capacidade do ser humano. Na sua essência, a inteligência artificial está assente num sistema composto por algoritmos que permite assimilar e replicar certas funções cognitivas semelhantes à capacidade mental de um ser humano, tais como a capacidade de aprender, raciocinar e solucionar até problemas, tomando decisões autonomamente. E atenção, não é um erro, não é automaticamente, é autonomamente, fazendo reflexões de per si, que a sua conjugação algorítmica de dados e a sua formatação inicial não preveram e, eventualmente, não tiveram capacidade de inteligir. Isso acontece porque os equipamentos tecnológicos dotados de inteligência artificial estão habituados a aprender através de inputs. O próprio machine learning está aqui em causa, provenientes do ambiente em que se encontram inseridos, permitindo-lhes realizar ações autónomas com vista a concluir os objetivos para os quais estão a prioristicamente pré-determinados. Mas depois vão concluir, professora Camila, outras funções que não foram preparadas para tal nesse momento em que autoaprendem com as situações do dia a dia e com a própria inserção num mercado de gestão laboral. Quando lhe é dado esse poder de selecionar os candidatos, a máquina pode sair daquilo que são os padrões dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, da dignidade humana e da legalidade constitucional e da União Europeia. Apesar de estarmos cientes que a inteligência artificial é inequivocamente uma mais-valia para a sociedade, atento ao facto das máquinas dotadas desta tecnologia terem maior capacidade face ao ser humano, visto que conseguem processar inúmeros dados instantaneamente para traçar num curso real de ação imediato, temos que ter em conta que muitos podem ser os perigos para os direitos fundamentais com a utilização massiva da inteligência artificial a todas as áreas do direito e a todos os tipos de contratação, numa circunstância que não coube aqui referenciar, mas que faz muito sentido. Para as pessoas com capacidade diminuída ou com discapacidade, a máquina não tem padrão. Portanto, a reflexão da colega aqui do departamento com a nossa daria ela própria uma tese de mestrado ou de doutoramento perfeitamente completa, no sentido de avaliar só em relação às pessoas com capacidade diminuída, seja ela qual for, que desproteções do direito italiano, português ou europeu é que a utilização da inteligência artificial pode fazer só para o caso daqueles candidatos que têm alguma discapacidade, seja ela de que natureza for. Mas, independentemente disso, a máquina tem, eventualmente, uma predisposição para a possibilidade de violação dos direitos fundamentais através de uma potencial discriminação algorítmica. Não vou encontrar esta designação, pelo menos em sítio algum, sendo que é uma criação científica deste trabalho científico e eu espero que possa vir a ser questionada em bancas para a gente poder concretizar e determinar e debater se efetivamente ela existe ou não na prática, cientificamente e teoricamente. Como afirma, e muito bem, a colega que me vai suceder, Anabela Sousa Gonçalves, a inteligência artificial, espero estar a citá-la bem, espero que ela esteja a ouvir para depois me poder corrigir. Doutora Anabela, já vejo o seu sorriso, portanto vou tentar ser, pelo menos, o mais concreto possível. É uma ferramenta bastante usada em vários setores da atividade, inclusivamente muitas empresas recorrem a sistemas baseados em algoritmos como processo de recrutamento e seleção de candidatos, sobretudo no setor privado. Porquê? É fácil de utilizar, é barato de utilizar, é mais ou menos definitivo.
Portanto, depois a seguir é quase feito por print o contrato, só falta assinar, ter um período de experiência e está a funcionar. A não ser que a gente tenha razão e haja uma impugnação deste tipo de concursos, porque a máquina não cumpriu com a legalidade e, sobretudo, violou de alguma maneira os direitos fundamentais. Conscientes de que estamos do potencial de risco face ao direito à não discriminação e ao direito à proteção de dados pessoais, ao longo desta investigação, foi e será analisada, apresentada de forma sensível e curta aqui neste nosso rapport, mas depois integralmente reflexionada na publicação que dará a estampa no final deste Congresso. Os sistemas de inteligência artificial e de recrutamento e seleção de candidaturas podem efetivamente afetar os direitos humanos fundamentais dos putativos candidatos. E partindo já, uma vez que já temos toda a gente em sala, pessoal ou digitalmente, para as nossas curtas, mas incisivas, problematizadoras conclusões, se por um lado, por força dos sistemas de inteligência artificial de recrutamento e seleção de candidatos, o empregador fica munido de um método capaz de analisar um vastíssimo conjunto de candidatos e candidaturas, por outro, estes sistemas têm por base os algoritmos de que falamos, estão encarregues de identificar padrões e comportamentos, o que conduz a uma seleção de candidatos mais aptos ou menos aptos, à eliminação ou empregabilidade, considerando que se enquadram na profissão ou na posição e outros não. O que pode ser logo diretamente, potencialmente violador dos direitos fundamentais desses próprios candidatos. Todavia, tendo em conta o potencial discriminatório do algoritmo de que falamos, bem como a posse legítima ou ilegítima de uma série de dados pessoais dos candidatos por parte do empregador, afigura-se-nos um grande risco para a esfera jurídica dos putativos candidatos, que irá, na nossa perspectiva, inequivocamente originar em Portugal, na Itália e no Brasil, para além de outras circunstâncias, possíveis discriminações num futuro, se não imediato, o mais próximo possível. Neste sentido, observa-se a importância da proteção que o direito à não discriminação e o direito à proteção de dados necessitam para poder conferir aos candidatos discriminados a proteção dos amplos direitos que têm e que são, no caso português, tutelados, como falámos, pela Constituição da República Portuguesa e também pela Carta Fundamental dos Direitos Fundamentais da União Europeia e da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. No entanto, embora reconheçamos a importância inequívoca destes direitos como ferramenta importantíssima na limitação das práticas discriminatórias, admitimos que futuramente eles não vão ser suficientes para travar a imensidão e de potenciais riscos galopantes da violação de direitos fundamentais por parte da discriminação algorítmica que aqui vaticinamos. E para isso é que servem estes congressos, é para a gente poder reflexionar com as plateias várias presenciais online e para todo o futuro, para todos os investigadores que não tenham tido a oportunidade de estar neste congresso, seguirem a gravação do mesmo, eu próprio poderei expressionar-me e, naturalmente, a tese do nosso orientando aqui, Dr. Carlos Damião, pode eventualmente ir num sentido diferente e daqui a uns meses trazemos aqui conclusões completamente diferentes. Mas neste momento, na nossa opinião, o Regulamento UE 2024-1689 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de junho de 2024, o mais novo instrumento de proteção de direitos fundamentais nesta área, e importantíssimo, inequívoco, dar os parabéns à União Europeia, que tem andado muito mal e muito tarde em muitas coisas, até porque não consegue, o direito não consegue acompanhar a vida e a União Europeia não consegue acompanhar o conjunto de problemas que são lançados pelas novas tecnologias com atualidade. Neste caso, penso que não o fez tarde, penso que não o fez mal, mas terá que continuar para poder vir a conferir uma nova esperança no combate à discriminação provocada, que a gente espera que infelizmente vai acontecer, pela inteligência artificial, porque apresenta vários requisitos para o desenvolvimento e uso dos sistemas de inteligência artificial de alto risco, consignando uma série de obrigações de modo a conter eventuais ameaças aos direitos fundamentais que não queremos que venham a acontecer e para isso aqui chamamos a atenção. Grazie mille, muito obrigado a todos e a todas, foi uma honra estar pela primeira vez presencialmente aqui na Universidade degli Studi di Parma. A voi.
Muito obrigada, professor João França Xavier. Para nós é um prazer ouvir a sua palestra. Infelizmente, dado ao nosso tempo, não foi possível ouvir todo o trabalho, mas estamos ansiosos para fazer a leitura. Quero aproveitar para divulgar que existe no Brasil, na USP, um estudo de alguns engenheiros que são responsáveis pela programação das máquinas e que já existe uma forma de verificar a existência de discriminação nas decisões dos algoritmos. Então, esse estudo que o senhor e o seu orientando estão fazendo é muito relevante e, com certeza, pode ajudar no desenvolvimento da melhoria da diretiva e das demais legislações que seguirão no futuro. Antes de passar a palavra, obrigada. Antes de passar a palavra para a nossa próxima participante, eu queria só confirmar se o pesquisador Rogério Luiz Seródio é aqui na sala ou conectado. Não? Ok. Então, eu passo a palavra agora para a Anabela Suzana de Souza Gonçalves, da Universidade do Minho, que vai apresentar o seu trabalho intitulado Os Desafios da Regulamentação do Teletrabalho Internacional. Bom dia. Antes de mais, um cumprimento a toda a organização e um cumprimento aos meus colegas de painel e a quem nos está a ouvir em sala, presencialmente. Eu gostaria muito de ter estado presente também aí em Parma, mas a avaliação dos centros de avaliação que aconteceu esta semana impediu-me de o fazer. Ora, eu venho falar muito brevemente sobre os desafios da regulamentação do teletrabalho internacional. O desenvolvimento das tecnologias mudou a forma de comunicação, mudou também as relações de trabalho, que naturalmente assimilaram os meios de comunicação à distância. O teletrabalho resulta precisamente desta nova realidade. É uma modalidade de trabalho efetuado à distância, envolvendo a utilização de novas tecnologias da sociedade da informação para estabelecer uma comunicação regular com a entidade patronal, caracterizando-se pela ausência física do trabalhador na empresa durante uma parte considerável do seu horário de trabalho. Nós costumamos usar 3 elementos para identificar o teletrabalho: o elemento topográfico, ou seja, a deslocação do trabalhador face à empresa; o elemento tecnológico, ou seja, a prestação da atividade laboral através de meios telemáticos; e o elemento organizativo, a organização do trabalho pelo trabalhador. O teletrabalho prestado à distância é adequado, sobretudo, para as prestações laborais de índole intelectual, com alto componente de especialização, até porque o teletrabalho implica sempre a elaboração e a transmissão de dados para a empresa através de meios telemáticos. E a verdade é que os números dizem-nos que as situações de teletrabalho têm aumentado na Europa em geral, nos países europeus em geral. Eu vi também números de Portugal também têm aumentado, porque esta realidade traz vantagens, quer para a empresa, quer para o trabalhador, quer também para os países. Para as empresas, porque lhes permite uma maior flexibilidade na organização do trabalho, uma diminuição dos custos de deslocação dos trabalhadores, de instalações, de manutenção, os custos de segurança, e também um aumento potencial dos serviços a ser prestados pelos clientes, porque o teletrabalho permite maior flexibilidade para programar turnos. Para o trabalhador também tem vantagens, diminui o tempo e os custos das deslocações e permite ao trabalhador usufruir de melhores oportunidades de trabalho, pois deixa de estar limitado à área geográfica onde reside e pode ter um acesso a um mercado de trabalho mais alargado, seja nacional, seja internacional. Isto significa que o trabalhador também, desta forma, acaba por poder participar mais na comunidade onde reside e na sua família. Para os trabalhadores com deficiências também representa maior facilidade de integração no mercado laboral. Adicionalmente, o teletrabalho traz vantagens para para a própria sociedade, para os países. Porquê? Porque permite desenvolver áreas menos favorecidas, estabiliza as populações nessas áreas, evitando a desertificação, aumenta a riqueza regional devido ao rendimento destes trabalhadores, e permite, mais uma vez, às empresas aceder à mão de obra qualificada que reside nessas regiões mais desfavorecidas. Por isso, temos aqui uma realidade que traz vantagens para os vários autores que integram o teletrabalho.
Agora, a verdade é que se traz vantagens, também coloca vários desafios de regulamentação. Sobretudo quando estamos a falar em teletrabalho internacional, porque a verdade é que a internet e os meios de comunicação à distância potenciam o teletrabalho internacional, porque permitem a comunicação fácil de informações entre países, e nós atualmente estamos habituados a recorrer a todos estes mecanismos tecnológicos. Ora, estes desafios que a tecnologia levanta à regulamentação jurídica podem-se consubstanciar em vários setores, desde logo na regulamentação nacional do teletrabalho. E nós, em Portugal, posso dizer, ao contrário de outros países europeus, mas nós, em Portugal, temos uma regulamentação já do teletrabalho, no Código de Trabalho. Há países europeus que também têm, será o caso da Irlanda, o caso da Lituânia, por exemplo, e é engraçado ver que são os países que nos rankings aparecem com o maior número de teletrabalhadores. Isso está também relacionado com a regulamentação. A nível do teletrabalho internacional, nós temos regulamentação, mas o problema é adaptá-la a esta situação de teletrabalho. Nós temos regulamentação, desde logo, em relação às jurisdições que são competentes em termos de litígios, existindo litígios de teletrabalho, mas também em relação à lei aplicável. Só que o problema é como é que vamos adaptar as normas existentes. Como de facto agora só tenho mais 5 minutos, eu vou pegar num instrumento para exemplificar aquilo que acabei de dizer. A nível de competência internacional, nós temos um regulamento, que é o Regulamento Bruxelas 1-bis, que é o 1215/2012, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil. Este regulamento é extraordinário, apesar de muitos juristas não terem esta noção. É extraordinário porquê? Porque ele tem regras de competência internacional uniformes para todos os Estados-membros, que devem ser interpretadas de igual maneira e depois, mais importante, tem um sistema de reconhecimento automático das decisões dos Estados-membros tomadas ao abrigo deste regulamento, o que significa que se um tribunal português, ao abrigo deste regulamento, assumir a competência e decidir uma questão, essa decisão é reconhecida e executada em qualquer Estado-membro como se fosse uma decisão nacional. E este é o ponto. Ora, em relação ao contrato de trabalho internacional, existe um conjunto de normas que visam proteger a parte mais fraca, que é o trabalhador. E em que é que se consubstancia esta proteção da parte mais fraca? É aumentando o número de foros a que o trabalhador pode recorrer para fazer valer os seus direitos, em confronto com os foros a que a entidade patronal pode recorrer. Então, quais são estes foros a que o trabalhador pode recorrer? Ora bem, o trabalhador pode recorrer ao Tribunal do Domicílio do Réu, no caso da entidade empregadora, essa é a primeira norma, que no caso das empresas será a sua sede. Se as empresas tiverem um estabelecimento dentro da União Europeia, poderá ser o lugar desse estabelecimento. E depois considera este regulamento que favorece o trabalhador, permitindo que ele possa optar pelo tribunal do lugar onde ele presta habitualmente o seu trabalho ou o tribunal do lugar onde efetuou recentemente mais recentemente a sua prestação habitual de trabalho. A questão é, qual é o local de prestação habitual do trabalho quando estamos a falar de teletrabalho internacional? Vamos olhar para uma situação concreta. Um trabalhador que está em Portugal a prestar o seu trabalho a uma empresa na Alemanha. Qual é o lugar de prestação habitual do contrato de trabalho? Ora bem, isto é uma realidade complexa, porque o teletrabalhador está a prestar o seu trabalho no seu domicílio ou até num centro de teletrabalho, que é prestado num lugar diferente do lugar da sede da entidade patronal, através de meios que permitem a comunicação à distância. E há várias modalidades de teletrabalho. Há o teletrabalho online, em que o trabalhador está constantemente em contacto, e há o teletrabalho offline, em que há contactos descontínuos com a entidade patronal. Mas este lugar de prestação habitual do contrato de trabalho foi pensado para um contrato de trabalho típico, para uma realidade não tão deslocalizada como o teletrabalho internacional.
onde, se nós olharmos para o contrato em si, vemos que as obrigações contratuais estão dispersas por vários países, porque nós temos o local físico onde está o teletrabalhador e podemos ter a tentação de considerar que esse será o centro real da atividade do trabalhador, mas eu pergunto, será mesmo? Porque as ordens são dadas, no nosso exemplo, a partir da Alemanha. O poder de direção está a ser feito a partir da Alemanha. É a partir do lugar da sede da empresa, não é? Que o trabalho do trabalhador é controlado, é direcionado, é verificado, e então aqui está um grande desafio. Como é que nós vamos concretizar este lugar de prestação habitual do contrato de trabalho no teletrabalho? Isto tem várias nuances, e eu vou, como só tenho um minuto, vou concluir dando a minha opinião, é claro que sublinhando que não consegui falar das várias nuances deste problema. Hum, a mim parece-me que o que distingue o contrato de trabalho face ao contrato de prestação de serviços é o poder disciplinar e o poder de direção por parte do empregador, e por isso eu considero que estes poderes conferem a natureza distintiva na economia contratual, e por isso estes devem ser os elementos para localizar o contrato de trabalho. O local de prestação do contrato de trabalho, na minha opinião, deverá ser aquele a partir do qual são dadas as ordens e instruções ao trabalhador, é organizado o trabalho e o local a partir do qual é exercido o poder de direção e o poder disciplinar. No nosso exemplo, seria a partir da Alemanha. É claro que esta concretização levanta algumas dúvidas, levanta alguns problemas, mas pronto, isso ficará para um trabalho mais alargado. Muito obrigada. Tema que muito me interessa, porque foi inclusive o tema agora da minha tese de doutorado defendida perante a Universidade Sapienza de Roma e a Universidade Federal de Santa Catarina. Escrevi um livro que foi publicado, justamente tentando responder qual é o local de trabalho para o trabalhador que trabalha 100% online, 100% remoto, em situações internacionais, e analisando tanto o conflito de lei, a partir do regulamento Roma I, quanto o conflito de jurisdição, a partir do regulamento Bruxelas. E só aproveitando, no meu caso, a minha tese foi relacionada a uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que em um caso onde o trabalhador era um trabalhador físico, mas se trocava de sede uma vez por semana, o caso prático era que ele trabalhava uma semana na Holanda, uma semana na Alemanha, uma semana na Espanha e uma semana em Portugal, salvo engano, não me recordo bem. E a sede da empresa era em Londres. A empresa entendia que a ação tinha que ser proposta no local da sede do empregador. Já o Tribunal de Justiça da União Europeia entendeu que o local para ajuizar a ação teria que ser aquele onde o empregado teria maior facilidade para poder defender seus direitos, justamente considerando a posição de vulnerabilidade do trabalhador. E se ele tivesse que se movimentar até outro processo, até outro estado, teria dificuldades com relação aos custos do deslocamento, questões culturais, questões de língua. Então, nesse caso, a União Europeia acabou entendendo que ele teria o direito de ingressar com ação judicial no local da residência oficial dele. Depois eu vou pegar o contato da professora. Deixe-me só, como está a falar, deixe-me só responder ao que está a dizer. O Tribunal de Justiça ainda não apreciou nenhuma questão de teletrabalho. O problema no que está a dizer é que a norma tanto do regulamento Bruxelas I como do Roma I diz que se aplica o lugar de prestação habitual do contrato de trabalho. Se não existir esse local, então é o local do estabelecimento. Só que o Tribunal de Justiça deu indicações, em vários casos, que tem que se ampliar o conceito de lugar de prestação habitual do contrato de trabalho e diminuir o lugar onde o trabalhador foi contratado. Essa é que é a regra supletiva.
E por isso o Tribunal de Justiça tem feito várias interpretações, por exemplo, no Acórdão Rotten é um exemplo, para tentar alargar o lugar de prestação habitual do contrato de trabalho, não numa perspectiva de favorecimento do trabalhador. Isso tenho que lhe dizer muito claramente porque está em todos os acórdãos do Tribunal sobre isto. A perspectiva interpretativa do Tribunal de Justiça não é na perspectiva de interpretar o lugar de prestação habitual do contrato de trabalho na perspectiva de favorecimento do trabalhador, mas na perspectiva de localização do contrato. E por isso tem tentado gizar orientações e critérios indicativos de como apurar esse lugar de prestação habitual do contrato de trabalho. E um dos elementos que resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça, com o qual eu concordo, é que o trabalhador está numa posição de vulnerabilidade, mas tem um conjunto de meios que o ajudam a propor a ação, como é o caso, por exemplo, de sindicatos, como é o caso de associações, etc., que o ajudam a propor a ação. E aqui a questão é evitar o dumping, ou seja, empresas que estão situadas em países com com legislações laborais muitíssimo protetoras, como é o caso da Alemanha, se possam aproveitar do teletrabalho internacional para explorar trabalhadores que estão em países que têm legislação laboral mais fraca ou então fraquíssima, porque acontece dentro da Europa, apesar de existirem algumas diretivas de harmonização. E por isso, há aqui esta perspectiva de evitar que grandes empresas vão para países onde, por exemplo, têm salários mínimos mais baixos e contratar os trabalhadores sujeitando-os à legislação desses países. Pronto. Sim. Esta construção, que eu não tive tempo de explicar como é que chego até ela, resulta desta ideia que está na própria jurisprudência do Tribunal de Justiça. Proteger por via de localização, sem dúvida, mas é uma localização, não é uma perspectiva de escolher a mais favorável, mas proteger os trabalhadores que estão em países com legislações laborais mais frágeis. Sim. Não, mas é claro que, na verdade, nós estamos falando sobre competência, certo, certo, professora? Então, nós temos Diga? duas questões sobre competência. Qual é o tribunal competente, né? Nós Sim, temos duas eu questões dei dos um contratos exemplo, internacionais. Mas, assim, eu professora, dei, nós vamos precisar encerrar. Eu só vou fazer o comentário mesmo, que nós temos que passar sim, para o sim, próximo. eu só tenho É, que lhe responder porque senão parece que estamos a falar a falar de coisas diferentes. Eu dei o exemplo da competência, mas, para quem nos está a ouvir, as regras de competência e de conflitos de leis usam os mesmos elementos de conexão e de jurisdição. E o Tribunal de Justiça, ao interpretar para a competência internacional, vai muitas vezes buscar também a regra referente à lei aplicável. E por isso eu dei o exemplo para ilustrar da competência internacional, mas podia ter usado o exemplo da lei aplicável e íamos chegar à mesma conclusão. sim. É um tema muito interessante que realmente gera vários tipos de interpretações com relação aos pontos que são abordados, até porque realmente tanto o regulamento Bruxelas quanto o regulamento Roma I trazem fundamentos diferentes para ver qual é a legislação aplicável e qual é o tribunal que seja competente para esse tipo de contrato, mas é uma situação que eu vejo que cada vez serão mais aplicadas no nosso dia a dia. Como bem falado pela professora Anabela, é uma situação que está aumentando muito na União Europeia. Salvo engano, Luxemburgo tem um percentual de quase 50% de trabalhadores que trabalham nessa modalidade. Então, é um tema muito relevante e estou ansiosa para ver a versão escrita do contributo da professora Anabela. Dando andamento, então, agora para o nosso painel, eu convido a professora Diana Coutinho, da Universidade Lusófona do Porto, que vai falar sobre o consentimento dos menores nas prestações de cuidados de saúde. Breve reflexões. Não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo. Conseguem-me ouvir? Conseguem-me ouvir? Sim? Pronto. Muito bom dia, estava eu a agradecer. Conseguem-me ouvir perfeitamente? Certo? Sim, Diana, conseguimos. Ok. Muito obrigada. Queria agradecer e cumprimentar a organização do evento. Queria também dar aqui
uma palavra de agradecimento também pelo caloroso retribuir aqui ao Dr. João Proença Xavier também. Era um gosto, como também disse a doutora Anabela, estar aí presente em Itália. Será para uma próxima. E sem mais delongas, porque o nosso tempo é mesmo escasso, eu passo à breve apresentação do meu tema com tópicos gerais, mudando a questão, porque estávamos a falar até agora de teletrabalho, vou para o domínio do direito médico, da proteção das crianças, e o tema que eu trago aqui hoje parte desde logo de um pilar essencial, que é o consentimento informado. O consentimento informado é um elemento fundamental de qualquer intervenção médica que tutela a proteção de bens jurídicos essenciais do paciente, desde a autodeterminação, a integridade física, moral, e cuja violação pode, inclusive, ser suscetível de originar responsabilidade civil, inclusive também responsabilidade penal. A validade do consentimento implica a verificação cumulativa de 3 requisitos. O consentimento só é válido se for prestado por quem tem capacidade para o prestar. Portanto, o requisito da capacidade, o requisito da voluntariedade, tem que ser um consentimento livre, sem coação, sem erro, e tem que ser um consentimento informado. Portanto, implica, portanto, depois a necessidade do profissional de saúde transmitir toda aquela informação que é necessária para que o paciente possa reunir, formar, melhor dizendo, a sua decisão. Ora, no caso da prática de atos médicos ou de investigação biomédica, o consentimento dos menores, que é o meu tema em particular, assume especial relevância e complexidade, atendendo precisamente ao paciente em questão e a quem normalmente presta o consentimento. O consentimento é prestado, em regra, pelos progenitores ou por qualquer outra pessoa que, por algum motivo, exerça as responsabilidades parentais, faltando, portanto, em regra, capacidade à criança ou jovem para poder consentir. Vou falar já de algumas situações excepcionais. E, além disso, nós temos uma relação particular, uma relação triangular que se estabelece entre o profissional de saúde, entre quem exerce as responsabilidades parentais e o próprio paciente. E esta relação triangular vai trazer algumas fragilidades e algumas dificuldades, sobretudo quando há aqui, então, opiniões, vontades distintas. É por isso que o tema do consentimento dos menores é particularmente relevante. E vamos ver que, ao lado do consentimento e da capacidade para tomar uma decisão, temos que olhar também para outros 2 domínios: a participação dos menores, a participação das crianças em todo o processo e também o seu direito de audição, direito a ser ouvido. Eu poderia formular aqui uma pergunta, que é uma das perguntas-chave desta minha investigação: como é que se afere, como é que se determina que a criança, que o jovem tem discernimento para consentir? Como é que podemos avaliar a maturidade para formar a vontade de forma livre, consciente? Haverá uma idade limite que nos permite seguir aqui como critério de padrão? Por vezes poderá ser necessária a intervenção de uma equipa técnica especializada, psicólogos, por exemplo, assistentes que ajudem também aqui a determinar a efetiva capacidade dos menores. O ponto de partida é que estamos a falar de um ato médico, seja urgente ou não, que vai implicar sempre a prestação do consentimento informado, como qualquer ato. Como eu disse inicialmente, este consentimento é prestado normalmente por quem exerce as responsabilidades parentais, porque nós sabemos que as crianças carecem de capacidade geral de exercício, e, portanto, à partida, falta-lhes a tal a maturidade, discernimento para que validamente possam consentir, sem prejuízo de cada vez mais, pela evolução que tem sido feita dos direitos da criança, também se considerar que é importante, é essencial a sua participação em todo o processo clínico e a possibilidade de ser ouvida, de manifestar a sua opinião, que não significa que depois a tomada de decisão final do profissional de saúde seja naquele sentido. Mas vamos ver que esta participação é fundamental. No caso do ordenamento jurídico português, a doutrina tem considerado que podemos utilizar aqui uma norma, embora não seja uma questão completamente com consenso, como ponto de referência para sabermos quando é que um jovem poderá, já entro aqui um bocadinho na parte da juventude, quando é que um jovem poderá consentir validamente, sem necessidade, portanto, daqui dos seus representantes legais. Utiliza-se aqui o ponto de referência, que é o artigo 38 do Código Penal,
que nos diz que o menor de 16 anos pode, tem discernimento necessário para consentir e, portanto, vai tornar válido o ato que pratica. Assim, a idade de 16 anos é um ponto de referência. É um ponto de referência que eu costumo dizer que tem que ser analisada casuisticamente. E não podemos olhar para os 16 anos e ver o jovem tem 16 anos e, portanto, já está em condições de poder consentir para a prática de qualquer ato médico, porque o seu ato será considerado lícito. Não, os 16 anos devem ser um ponto de referência que têm que ser analisados com a maturidade, com o discernimento daquele jovem, porque nós sabemos que a maturidade, o discernimento, não é adquirido com um clique de atingir os 16 anos, e podemos ter um jovem de 15 com mais maturidade do que um jovem de 16 anos. Portanto, a meu ver, não podemos, o artigo 38 do Código Penal é um ponto de referência, mas não deve ser analisado, olhado isoladamente. Tem que ser conjugado com a maturidade que aquele jovem poderá ter para consentir ou para dissentir, porque aqui também se tem capacidade para consentir, também terá capacidade para dissentir a prática do ato médico. Há determinadas situações em que o nosso ordenamento jurídico já vem dizer que a criança ou o jovem tem discernimento, tem maturidade e, portanto, pode consentir sem ser aqui necessário uma supervisão dos representantes legais. Há situações como, por exemplo, o artigo 142, número 5 do Código Penal, sobre a interrupção voluntária da gravidez, que permite à jovem com 16 anos tomar uma decisão, e mesmo que abaixo de 16 anos ela não tenha a capacidade para consentir livremente, a verdade é que pode ser aferida a sua opinião e avaliado o seu discernimento concreto e pedido um suprimento aqui do consentimento. Temos situações também no âmbito da lei da saúde mental, da doação e transplantação de órgãos, no âmbito muito importante da saúde sexual e reprodutiva, em que aqui destaco particularmente a necessidade de respeito pela relação terapêutica direta entre o profissional de saúde e o adolescente, porque há também a questão do direito à privacidade, à confidencialidade nestas temáticas, e que aqui está presente, porque os progenitores, eles têm desde logo, enquanto representantes legais, o poder de dever de exercer as suas responsabilidades parentais, mas não significa também que tenham um direito a saber todas as informações acerca do seu filho, e, portanto, há uma relação também que se estabelece entre o profissional de saúde e aquele adolescente. Como o tempo já está aqui escasso, vou-me passar à frente de outros exemplos e destacar, portanto, que, embora na faixa etária, pensando na maioridade com 18 anos, a faixa etária para a capacidade para consentir numa intervenção médica é muito limitada, pela importância que é dada cada vez mais ao superior interesse da criança, que deve ser o critério norteador de qualquer questão que a envolva, tem-se destacado nos últimos anos, com reflexos na legislação nacional e internacional, o direito à criança ser informada sobre o procedimento clínico. Nós temos que pensar que aquela criança é que está a passar por todo o processo, portanto, quem melhor do que a própria criança para dar a sua opinião sobre onde é que me dói, onde é que está a sofrer mais. Portanto, ouvir-se a criança, participar, ser informada de como é que vai ser toda a terapia, porque a informação que é transmitida à criança, claro que temos que olhar sempre também com o seu grau de maturidade, não será igual para uma criança de 1 ano, para uma criança de 7 ou de 10. Esta informação que é transmitida pelo profissional de saúde e a forma como também deve ser transmitida, permite que ela mais facilmente possa aderir a todo o processo, facilita as intervenções clínicas e possibilita também a relação de confiança. Deixo, e é uma parte do meu estudo, destacar a relação de confiança que deve existir nesta relação triangular entre o profissional de saúde, as crianças e os progenitores ou quem exerce as responsabilidades parentais, e depois eu destaco algumas das problemáticas que podem surgir nas tais vulnerabilidades, fragilidades desta relação triangular. Nós pensamos as mais frequentes, que já têm sido agora resolvidas de forma mais simples, quando há um confronto entre o profissional de saúde e os representantes legais, porque têm opiniões distintas, é necessário fazer uma intervenção urgente
inadiável e o profissional de saúde e o representante legal, seja por questões médicas ou questões não médicas, que são aqui as mais frequentes, sejam religiosas, filosóficas, etc., recusam essa intervenção. Eu destaco nesta matéria o princípio da beneficência, que é um dos princípios bioéticos e que podem justificar, desde logo, que o profissional de saúde, se a intervenção é inadiável, é urgente e a criança nem sequer pode ser ouvida, ele tem que atuar e depois resolve-se a questão recorrendo, é comunicado ao tribunal, não invalida, portanto, que o profissional de saúde possa atuar. Quando há algum tempo, e mesmo assim há esta controvérsia entre os profissionais de saúde e os representantes legais, posso pedir o suprimento ao tribunal do consentimento por parte dos progenitores, portanto, uma limitação ao temporário do exercício das responsabilidades parentais, se for no superior interesse da criança, mas esta é a principal, dos principais problemas que podem surgir. Claro que podemos ter aqui também outras questões, como quando há um conflito entre os próprios representantes legais, são eles que entre si não estão de acordo sobre a tomada de decisão clínica em relação à criança e paralelismo com o que se aplica no conflito geral do exercício das responsabilidades parentais, aplicando a mesma lógica. Podemos ter aqui também depois um conflito entre o próprio jovem e a própria criança, que quer ou não quer a intervenção, está de acordo com os profissionais de saúde, mas não está de acordo com os pais, etc. Para terminar, e porque isto é também um mundo novo, deixar agora em aberto, sobretudo neste conflito que pode existir entre o jovem, os profissionais de saúde e os pais, novas intervenções médicas e não terapêuticas, sobretudo as cirurgias plásticas, a modificação do corpo, a questão das hormonas para a regulação do crescimento, são novos problemas a refletir e em que medida é que o jovem poderá ou não regressar o consentimento. Fica aqui esta chega e muito obrigada a todos pela atenção. Muito obrigada, professora Diana Coutinho, pela apresentação do seu trabalho, com um tema também muito relevante, e todos nós aqui, com certeza, estamos ansiosos para ver a versão física, final do artigo que será publicado nos anais desse evento. Em razão do horário, então, eu convido agora o professor Fábio Veiga e a professoressa Susana Palladini, que farão o encerramento dessa mesa. Muito obrigada.